Olá para você que está ouvindo o canal Os Anjos Sabem. Eu sou Luciene Almeida e hoje eu trago uma convidada especial que é a Natalina Gomes. Ela é irmã da Ordem Missionárias Irmãs do Calvário da Diocese de Amargosa, na Bahia. A Natalina ela é uma estudiosa sobre o tema depressão e além dos estudos que ela realiza, ela também presta atendimento clínico e direcionamento espiritual para pessoas que sofrem de depressão. Então, se você conhece alguém que sofre de depressão ou se você tem interesse de esclarecer um pouco mais sobre esse tema, presta muita atenção nessa entrevista, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito complementar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também necessitem, porque de repente é uma forma de você estar ajudando essas pessoas. Obrigada e vamos à entrevista. Curando as feridas da terra, estamos curando as feridas do nosso próprio coração. Caríssimos, caríssimas, estou aqui para compartilhar com vocês alguns elementos, algumas palavras feitas, de um estudo sobre depressão. O que é depressão? É um transtorno mental, afetivo e é caracterizado por uma tristeza persistente, pela perda de interesses em atividades que normalmente são prazerosas na vida das pessoas. É também uma doença que vai muito além do sentimento profundo de tristeza, que envolve a desesperança, a insegurança, o medo, o pânico, também problemas com o sono. Ou seja, é um conjunto de condições associadas à elevação ou ao rebaixamento do humor da pessoa. Então, a depressão ela vem marcada por essas características e tantas outras que poderíamos citar, Falta de disposição, sem motivação interna, falta de sentido para viver. Esse é um dado bem presente na vida da pessoa que sofre com depressão. Uma outra característica que é marcada, que aparece fortemente, e é estatisticamente comprovada, que as mulheres sofrem muito mais de depressão do que os homens. E por que isso? Que as mulheres são as mais atingidas. Tem uma pesquisa que comprova, ou várias pesquisas que comprovam isso, e aqui eu também estou de acordo quando diz que a mulher é mais atingida porque são mais ligadas às relações pessoais, ou seja, ela se envolve, ela desenvolve uma capacidade maior de sensibilidade, de afeto, e isso marca esse fator de desenvolver mais na mulher a depressão. E quanto que para os homens é menos pelo fato de que eles não se envolvem afetivamente na mesma intensidade, na mesma proporção que as mulheres se envolvem. Ou seja, também é marcado por um contexto social, por uma cultura em que a nossa sociedade, ou que nós fomos educados na nossa história, dizendo o seguinte, que os homens não podem chorar, que se chora não é macho. Então a gente vive numa cultura machista. E por esse ou tantos outros fatores, os homens negam ou sentem vergonha de expressar aquilo que está dentro a nível de afeto. Então as mulheres elas desenvolvem uma capacidade maior de se envolver tanto nas relações pessoais como nas questões que requer essa dimensão afetiva. Ou seja, elas expressam mais esse fator. Então, tratando dessas questões das relações pessoais, e se envolve como um todo. A gente, como mulher, não se envolve apenas com a cabeça ou com uma parte, um membro do nosso corpo, mas nos envolvemos com todo o nosso ser. E isso, o próprio corpo, ele também sofre com as questões da mudança, essas mudanças hormonais. Então, isso também
estamos propensas a desenvolver mais essa situação da depressão. Um outro dado importante que as mulheres estão mais expostas é por conta da violência doméstica, não é? Isso é um dado, é uma realidade que está concretamente muito perto de nós e conhecemos muitas mulheres, e isso faz também desenvolver esse quadro de depressão, porque a mulher se sente inútil em muitas situações por não conseguir sair desse ciclo vicioso. Um outro dado interessante que a gente traz aqui nesta partilha é que a genética, ela desenvolve sim um papel relevante na doença da depressão. Então, são dados da genética que traz esse fator, ou seja, se na minha família muitas pessoas já tiveram depressão, eu estou muito mais exposta, muito mais propensa a ter uma depressão do que outras pessoas que não teve nenhum caso na sua família. Então, para dizer dessa genética que ela está, sim, ligada, né? Ou seja, os nossos descendentes, os nossos ancestrais, se já teve, nós temos 2 ou 3 vezes mais chance de desenvolver esse fator da depressão. E para isso, um outro dado que nós apresentamos é o seguinte: é possível uma pessoa depressiva combater esta doença sem fazer uso de medicação? Sim e não. Por que sim? São muitos níveis, né? Ou vários níveis, podemos assim dizer, que a depressão, ela acontece em cada pessoa. Então, tem pessoas que têm uma fragilidade maior na sua história, no seu próprio ser, na sua personalidade, né? Na sua estrutura psicológica. Então, as pessoas que têm uma força, uma energia maior dentro de si, ela consegue de forma, digamos, mais leve, né? Enfrentar a situação e fazer um pouco esse caminho de não uso da medicação. Outras, quando a gente diz que não, porque há pessoas que o quadro é muito mais intenso, mais denso, é mais grave, não é? A gente pode dizer assim que há 3 níveis, né, ou mais, mas eu citaria aqui um nível mais leve, mais moderado e mais grave, né? E o gravíssimo. Então, as pessoas que estão nesse patamar de grave, é impossível que ela se cure sem uso de medicamento, porque aí ela necessita do acompanhamento com o psiquiatra. Então, eles vão também indicar que é necessário esse uso da medicação, porque aí vai somando o efeito da medicação, mas a ajuda com o psicólogo, e vai fazendo esse caminho, esse processo de terapia para dar conta desse fator que agride o psíquico da pessoa. Então, é importante que faça uso da medicação, e aqui eu queria acrescentar ainda o seguinte: é importante que a pessoa tome a medicação, encare a depressão, que de fato é uma doença e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser de fato olhada como uma outra doença no sentido de cuidado, de tomar medicação. Quando se tem outras doenças, se toma medicação diariamente. Então é importante também olhar para a depressão e ver que precisa desse cuidado, dessa atenção. E ainda um outro elemento que pode ajudar nesse caminho de cuidado, de melhora, é o caminho da espiritualidade. A pessoa, quem já tem uma espiritualidade, que já vai cultivando ao longo de sua vida,
ela enfrenta essa doença de modo mais leve, mais doce, não se sentem tão diminuída, tão para baixo, quanto as que nunca fez esse caminho de um cultivo, de uma espiritualidade. E é importante nesse caminho da espiritualidade esse olhar para uma espiritualidade libertadora, de um Deus que me liberta, de um Deus que me ama, de um Deus que cuida de mim, um Deus que é apaixonado por mim, que é apaixonado pela vida. Então, é importante eu fazer esse caminho de relação com Deus, de um Deus que me ama, não um Deus que me olha, que me julga, que vai fazer esse olhar de julgamento, mas um Deus que me salva. É importante a gente fazer esse caminho de um Deus que me salva e que ama a vida, porque o que está fortemente ligado à depressão é a falta de sentido da vida. Então, se eu cultivo uma espiritualidade, uma fé em um Deus libertador, um Deus amor, um Deus misericórdia, com certeza sim que a pessoa vai encontrar muito mais força para lidar com esta situação. E aqui eu quero deixar uma mensagem final dizendo o seguinte, que a oração a que nos convoca não será este desafio para ver longe e mais profundamente.